Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e na aula de cinemática escalar de hoje nós vamos dedicar para apresentar as demonstrações das equações dos movimentos unidimensionais, especialmente o MRU e o MRUV, que foram os movimentos que nós apresentamos na aula anterior, tá? Na aula anterior nós abordamos a parte conceitual, a parte teórica e também mostramos as equações, mas algumas delas nós apenas apresentamos mesmo sem o detalhamento matemático necessário para chegar nas suas deduções, ok? Então hoje nós vamos dedicar a isso, tá? Então vamos começar aqui com o MRU, ok? Bem, nós vimos, né, que no MRU a velocidade escalar ela é a mesma em todos os instantes e ela coincide com a velocidade escalar média, que nós vimos que a forma que você expressa é a variação do espaço pelo intervalo de tempo, tá? Essa razão ela é constante e diferente de zero, ok? Então, partindo dessa ideia, nós vamos escrever assim: V é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando, pessoal, que o ΔS é a variação do espaço. Então, podemos escrever espaço final menos espaço inicial. E o ΔT é o intervalo de tempo. Então, T final menos o T inicial. Quando nós iniciamos um evento, o T inicial vai ser zero, tá? Bem, então, a partir dessa extensão, vamos escrever assim: V é igual a S menos S0 sobre T. Tá? Bem, agora nós vamos fazer meio pelos extremos, né? Lembrando que aqui embaixo subtende que tem 1. Então, fazendo meio pelos extremos, nós chegamos assim. Ó. Nós temos V vezes T é igual a S menos S0. Tá? Bem, finalizando a nossa primeira demonstração, nós temos que, então, portanto, temos que S é igual a S0 mais VT. Pronto. Essa aqui é a função horária do espaço para o MRU. Ok? Então, chegamos aqui na nossa função horária do espaço. Ok? Então, primeira expressão que nós demonstramos aqui. Função horária do espaço. Tá? Para o MRU. Ok? Então, para o MRU, só tem essa função. Tá? Lembrando que a velocidade é constante e a aceleração do movimento é nula. Vamos agora para as equações do MRUV. Tá? Então, para o MRUV, tá certo? Vamos iniciar a nossa primeira função que nós vamos demonstrar é a função horária da velocidade, certo? Função horária da velocidade. Bem, vamos lá. Lembrando que para o MRUV, a aceleração escalar coincide, ou melhor, é a mesma em todos os instantes e coincide com a aceleração escalar média, que a gente calcula ou obtém pela razão ΔV sobre ΔT. Essa razão ela é constante e ela é diferente de zero. Então, partindo dessa ideia,
dessa característica do MRUV, temos, né? Podemos escrever a aceleração é ΔV sobre ΔT. Lembrando que ΔV é variação na velocidade, então variação é uma diferença, V final menos inicial. E a mesma análise para o ΔT do MRU aqui vale também, ó, é T menos zero, ok? Então podemos escrever assim, A é V menos V0 sobre T, tá? Mais uma vez, ó, usando aqui as ideias matemáticas, aqui embaixo subtentes que tem 1. Então, realizando meio pelos extremos, temos A vezes T é igual a V menos V0. Ok? Então, organizando, obtemos a função horária da velocidade. Então, fica V é igual a V0 mais AT. Então, essa é a demonstração da função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Ok? Então, chegamos na nossa primeira demonstração. Essas duas demonstrações iniciais, pessoal, elas aparecem na videoaula anterior. A videoaula anterior é a videoaula que apresenta, como eu já falei, as características dos movimentos unidimensionais. Então, essa função aqui, essa função horária do espaço para o MRU e essa primeira função horária da velocidade para o MRUV, elas aparecem do jeito que estão aqui na nossa videoaula anterior, ok? Então, as próximas funções, elas aparecem apenas, elas são apenas apresentadas. Então, vamos aqui agora fazer as suas demonstrações, ok? Então, vamos aqui agora para a segunda equação, que é a função horária do espaço, tá? Lembrando que estamos no movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Então, função horária do espaço, tá? Vamos lá. Para demonstrar a função horária do espaço, nós vamos precisar de uma propriedade gráfica, certo? Então, ó, se eu desenhar aqui um gráfico da velocidade em função do tempo, então o eixo y é a velocidade, em metros por segundo, a unidade, e o eixo x vai ser o tempo em segundos. Então, se nós traçarmos aqui uma reta, certo? Vamos ver aqui no nosso gráfico, que aqui eu teria um instante t, aqui eu teria uma velocidade inicial, e aqui eu teria a nossa velocidade final, certo? Bem, qual é a propriedade gráfica que vamos precisar usar para demonstrar a função horária do espaço para o MRUV? Tá? A propriedade é essa aqui, ó, que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área sobre o gráfico é numericamente igual ao deslocamento, ok? Então, a área sobre o gráfico é numericamente igual ao deslocamento, tá certo? Então, vamos usar essa propriedade gráfica para demonstrar a função horária do espaço para o MRUV, tá bom? Então, acompanhe comigo, tá? Bem, por essa propriedade aqui, observamos que essa área, que eu vou demarcar agora aqui, ó, essa área corresponde a um trapézio. Então, o nosso ΔS vai ser igual à área do trapézio. Tá bom? Então, vamos lá. ΔS é igual. A área do trapézio, pessoal, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok?
Então, vamos agora identificar no gráfico quem são essas variáveis, tá? Vamos lá, acompanhe comigo. Então, ΔS é igual. A base maior vai ser o V, mas a base menor vai ser o V0. E a altura vai ser o tempo T. Ok? Então, tudo isso aqui dividido por 2, tá? Bem, lembrando que V é igual a V0 mais AT. Então, vamos substituir, ó, aonde aparece V, nós vamos jogar isso aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Então, acompanhe comigo. ΔS é igual, aí no lugar do V vai aparecer V0 mais AT mais o V0, ok? Tudo isso vezes T e tudo isso dividido por 2, tá? Bem, agora é só organizar isso aqui. Vamos lá. ΔS, V0 mais V0 é 2V0 mais AT, pronto. Isso aqui vezes T dividido por 2, ok? Bem, vejam que esse termo aqui multiplica 2V0 e A vezes T. Então, vamos fazer esse procedimento aqui, ó. ΔS é igual a 2V0 vezes T, 2V0 T, mais A vezes T é A vezes T ao quadrado. Esse 2 aqui está dividindo os dois termos após a operação, né? Então, eu posso colocar o 2 aqui, ó, e aqui também, tá? Então, ficamos assim, ó. Esse 2 vai com esse. Então, sobrou aqui, ó. Ficou V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Bem, para finalizar, vamos lembrar um detalhe que ΔS corresponde ao espaço final menos o espaço inicial. Então, nós podemos escrever assim agora. Nós podemos escrever S menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Pessoal, um detalhe aqui interessante que eu acabei esquecendo de falar, porque eu vou precisar lá na frente. Eu vou escrever esse trecho aqui. Ó, vamos lembrar o seguinte, ó. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Né? Lembrando que ΔS vai ser isso aqui. Então, guardem essa informação aqui, ó, que já já nós vamos usar para a nossa última demonstração. Ok? Então, só um detalhe que eu lembrei agora. Então, para finalizar aqui a função horária do espaço, né, vamos apenas ajustar isso aqui. Ó. Então, portanto, S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, essa é a função horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variável. Okay? Lembrando que é uma função do segundo grau em T. Tá bom? Bem, e a nossa última demonstração é a equação de Torricelli. Certo? Bem, para essa demonstração aqui, nós vamos partir da função horária da velocidade para o MR e o V, tá bom? E vamos fazer aqui um artifício matemático. Vamos elevar os dois membros
da igualdade ao quadrado. Tá bom? Vamos lá então, vamos resolver isso aqui. Vamos lá. Então, v ao quadrado, Aqui é uma soma, aqui é um produto notável, né? Então, aqui vamos resolver como a gente resolve na matemática. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, que é a ao quadrado vezes t ao quadrado. Ok? Bem, chegando aqui, nós precisamos fazer aqui um ajuste matemático. Que ajuste matemático é esse? Vamos colocar... tentem olhar para esse termo aqui, que eu estou marcando agora, e observe o que eu vou fazer, certo? Eu vou colocar o 2A em evidência, certo? Então, olha só, veja que aqui eu tenho uma soma, e eu tenho 2A e o A ao quadrado. Então, colocando 2A em evidência, vai ficar assim. Eu vou colocar até destacado aqui. Ó. Se eu tirar o 2A desse produto, vai sobrar V0T. É isso? Veja só, se você multiplicar 2A vezes V0T, vai dar isso aqui, 2V0AT. Agora que vem o detalhe técnico aqui, matemático, tá? Professor, mas aqui não tem o 2 e você colocou em evidência. Como é que eu faço para ajustar isso aqui? É só colocar o 2 no denominador. E se você tirou um A, então deixa apenas 1. Pronto. Vejam só. Sim, e repete ó, o t ao quadrado. Ok? Vamos agora fazer o teste. Se eu multiplicar ó, 2A vezes esse termo aqui, que eu estou circulando agora, certo? Multiplicando 2A por esse termo aqui, o 2 de cima com o de baixo vai embora, A vezes A vai dar A ao quadrado, ok? Então, foi só um detalhe aí, muito bem. Bem, então para finalizar a equação de Torricelli, vejam que só falta um detalhe, né? Ó, por isso que eu pedi para vocês guardarem essa informação aqui, ó. Vejam que V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2 é o ΔS, né? Então, eu vou até reduzir aqui o zoom para vocês verem aqui, ó. Deixa eu só reduzir mais. Pronto, chegou. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo que esse termo aqui, ele apareceu aqui. Perceberam aí? Então, eu vou apenas agora escrever o seguinte, ó. Portanto, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Pronto. Essa é a equação de Torricelli. Ok? Como nós apresentamos na videoaula dos movimentos unidimensionais. Ok? Então, gente, com isso, nós finalizamos as demonstrações das equações dos movimentos unidimensionais. Então, função horária função horária do espaço, ok? No MRUV, temos a função horária da velocidade, que é essa aqui. Só para registrar aqui, ó, função horária do espaço para o MRU. Aí fizemos a função horária da velocidade para o MRUV. Fizemos a demonstração da função horária do espaço para o MRUV. E, por fim, demonstramos a equação de Torricelli. Ok? Então, com isso, nós finalizamos essa videoaula. Né? O objetivo dela era apresentar as demonstrações detalhadas. Então, vocês podem agora assistir, tá? E entender como chegam nas equações. Se você gostou dessa videoaula, deixe lá o seu joinha no vídeo. Deixe um comentário na descrição para que a gente possa melhorar os vídeos do nosso canal, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula, tá bom?